que a Umbanda é citada no livro, em 1933, que foi Leal do Sul, que vivia junto com ela, que conhecia a Umbanda. Então, é interessante a gente ir buscando essas datas, essas informações para ir fechando, para mim poder falar com certeza para vocês, olha, a Umbanda vem de zero, não é. Tá? Antes, o que existia antes? Eu já falei. Candomblé de caboclo, catimbó, jurema preta, que mais? Toré, babassuê, que mais? Batuques, tambor de Minas no Maranhão, a própria macumba, que era um culto meio, uma coisa meio confusa, né? Devia ser nos morros. Agora, o Umbanda não existia. Tá? Mediunidade existia? Existia. Existia manifestação de caboclo? Existia. Candomblé de caboclo, tinha manifestação de caboclo. Então, um pouco diferente da Umbanda de hoje. Mas tinha também. Tá? O pessoal diz que a Umbanda de hoje, a mistura é o Candomblé de caboclo. Tá? Porque o Candomblé, na sua origem, eu não sou do Candomblé, você tanto é que é do Angola, que é isso. Porque o Candomblé, na sua origem, ele cultua orixás. Só. Não dá passagem para Eguns. Caboclo preto velho é Egum. É espírito que viveu. Então, na sua origem, o Candomblé cultua só os orixás. As únicas nações que já parte para entidades é Angola, o Jeje. Que já tem alguma coisa que dava passagem. Mas, então, isso tudo não era Umbanda. Existiam manifestações, né? Mas não tinha nada parecido com Umbanda. Na África, a corrente que define essa ideia, tinha Umbanda lá? Não. Acabou. Bacana. Mostrou lá na África. Não existia. Tá? O que tinha lá era um culto orixá. Não tinha nem candomblé, sabiam? Candomblé foi no Brasil. As pessoas não sabem disso. Eu vou até aproveitar para falar rapidinho. Candomblé, espiritismo, Umbanda, rapidinho, para a gente poder tomar um café dele. O que tinha na África? Culto aos orixás. Eu não sou especialista em candomblé, tá? O que eu conheço de candomblé é muito superficial para poder entender o Umbanda. Porque o candomblé é uma das raízes. O culto ao orixá é uma das fontes. Então, eu preciso conhecer um pouquinho. Então, o que era na África? Cada nação, cada tribo, cada casa cultuava o seu orixá. Tinha lugar que se cultuava algum, tinha lugar que era totalmente desconhecido, tinha lugar que era Iemanjá, outro lugar que ninguém conhecia Iemanjá, tinha lugar que era Oxum. Sem falar das nações, que eram diferentes, os inquices, os nomes eram totalmente diferentes. E um era inimigo do outro. As nações, as tribos eram inimigas. E guerreavam entre si. E escravizavam aqueles que eram derrotados. Então a escravidão já era feita na própria África. Os próprios africanos nas guerras. Minha briga. Isso, minha briga. E eles eram inimigos. Eram inimigos. Cerveja, eu sei que era assim, eles consideravam inferior a outro ali e eram inimigos mortais. Então tinha orixá que era cultuado ali só. Aí o que aconteceu? O português foi lá, comprava os escravos. Como eles foram lá escravizar? Já estavam escravizados por causa das guerras. Ele ia lá e comprava uma garrafa de vinho. Absurdo, né? Comprar o ser humano por cachaça. Na realidade vendia. Aí traziam no navio, naquela condição que nós já conhecemos, já sabemos, todo mundo junto, naquela situação seguinte. Chegava aqui no Brasil, vai tudo para a senzala. Aí o que acontece? Todo mundo junto, dentro da senzala. Inimigos mortais. Tinha que ficar colocando tudo. Eu cultuando o meu orixá, que é inimigo do teu orixá. Estamos juntos agora, presos dentro da senzala. E o que a gente vai fazer? Numa terra distante. Tinha só um inimigo, né? Nós estamos agora inimigos, porque está aqui que está espalhando a gente, é o português que trouxe aqui, né? Vamos fazer o quê? Temos que adaptar a situação, porque lá, o culto orixá, lá na África, era bem diferente do que era feito aqui no Candomblé. Hoje em dia a gente está se separando as nações e tal, está se tentando buscar essa riqueza cultural, né? Essa origem cultural. Mas o Candomblé, na essência no Brasil, foi a junção de todos esses cultos. Eu trouxe um livro até que eu gosto de mostrar para vocês. Quem estiver interessado, tá? Eu sinceramente não conheço, né?
O nosso ritual ele não puxa para a tradição africana. Tá? Eu estudo um pouquinho que a gente tem que conhecer. Eu recomendo o livro, PRVG, Os Orixás. Tá? Recomendo. Para quem quiser conhecer um pouquinho, é um livro totalmente ilustrado, com fotos, tá? Tem todos os. Aqui, um culto original. É bacana saber como era feito lá na África. Porque aqui já sofreu muitas mudanças, né? E foi para lá para estudar mesmo. Então. Mas tem as fotos, tem tudo, os rituais de iniciação, os animais. Por exemplo, um animal que as pessoas não sabem, você pode comentar, né? Porque nós não usamos sacrifício de animal dentro da nossa tradição, não existe. Aqui em Umbanda, não tem. Agora, por exemplo, lá na África, qual o animal do Ogum? Vocês sabem? Cachorro. Cachorro, sabe? O cachorro que é sacrificado por Ogum. Quer dizer, hoje já não tem aqui no Brasil condição de fazer isso, nem pode, né? Nem pode. Mas aqui é mostrado o sacrifício, tem a pedra, então tem o cachorrinho, corta para o sacrifício. Então é bacana conhecer a origem. Porque o que veio para cá sofreu também muitas mudanças, o sincretismo de todas essas nações. Tá? Então esse livro, para quem quer conhecer o problema, eu recomendo. Tá? Passa aí o pessoal dá uma folhada. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Por que tinha nome nas tendas, as tendas do início? Por que tinha nome de São Jorge? Os santos. Tá. Tem o nome de espírita, ainda temos, né? A tradição do mercadante ainda usa. Então, e tinha também o nome de santos. Eu vou falar sobre isso, só que eu vou falar de igreja católica e espiritismo agora, rapidamente. Eu vou falar rapidamente. Falta no candomblé, só para a gente se posicionar, para me mostrar o Umbanda, candomblé e espiritismo. Né? Então, quando os escravos chegaram aqui, tiveram que fazer um culto diferente. Né? Estava todo mundo no mesmo bar, aqui, então juntaram e pegaram e montaram lá, os sacerdotes que estavam juntos, presos, entendeu? Escravizados, montaram uma ritualística. Chamaram aquele depois, os brancos hoje no candomblé, era uma festa, uma dança, e aí passou no culto ao orixá. Então, o que aconteceu? O candomblé, na realidade, é aqui no Brasil, porque lá o culto do orixá era diferente. Tá? Aí aparece o que logo em seguida? Os jesuítas estavam o quê? Salvando as almas dos escravos, convertendo em cristãos. Era obrigado a converter em cristãos, senão não tinha aula. Também tinha isso. Na época a igreja achava que escravo não tinha aula. Isso é um absurdo, né? Isso tipo de coisa tem relato. Dentro da Inquisição, se você for pesquisar, você vai encontrar. O que se fazia? Então tem que converter em cristão. Então aí nasce o sincretismo religioso. Então o que eles fizeram? Muito inteligentes. Vamos olhar para aquela imagem ali, ó. Está lá em cima. É uma espada, é um guerreiro, então tem tudo a ver com o mundo. São os Jorge, mas são os Na Casa Grande, né? Esse santo aqui, vamos olhar. Esse aqui tem flecha, tem aquilo, então, caçador Oxóssi, Oxóssi. Então eles pegaram cada santo da Igreja Católica e relacionaram com o orixá. Sincretismo. O sincretismo religioso é daqui que nasce, começa aqui. Por quê? Pela imposição da Igreja Católica. Então tinha um altar com as imagens, ele chegava lá, batia a cabeça, fazia a sua prece, os jesuítas estão olhando, está achando que ele está rezando para São Jorge? Orixá Ogum da África. Orixá Ogum da África. Não tem nada de São Jorge. Ele existe. Não, eu sei, eu estou falando da origem. A gente vai chegar nos dias atuais daqui a pouco. Mas a origem do sincretismo foi essa. Tá? O que se fez então? Foi se buscando as imagens. Né? Algumas têm critério, outras não têm. Eles pegaram, montaram um conjunto de imagens de santos relacionados com o orixá. Agora, o orixá está lá na África. Santo católico é a mesma média, você vai buscar, está lá, quando viveu, quando foi santificado, tem a historinha dele. A gente até fala aqui é de Oxóssi, então na festa de Oxóssi eu falei do orixá, aí nós lemos um texto também falando do São Sebastião, da história dele e tal, o marco e tal. Então você percebe que são coisas bem totalmente diferentes. Então, mas não estou na Umbanda, estou no candomblé ainda no princípio, né, aqui dentro do Brasil. A partir daí já começa a se invertir. Né? E forma um novo mundo. Como lá em cada região tinha um orixá, tem autores que falam em milhares de orixás. Milhares.
Né? Tem a história dos 200, dos 400, que ele cita, né, do RBG, mas tem outros autores que falam milhares. Cada lugar, cada região, cada riozinho, cada cachoeira é um orixá que vibrava. Cada família, o seu orixá protetor era assim. A casta, né? É a casta, é mais ou menos isso aqui. E era o pai, né? Era o homem que ia passando. A mulher sempre era visitante, porque a RBG fala isso. Ela via a família, mas o orixá acompanhava sempre o homem. Então, aquela tradição africana, eu não conheço em detalhes, tá? Eu peço desculpa, não posso me aprofundar nesse assunto. Eu só conheço superficialmente, para poder passar para vocês. Então, quando chegou aqui, o que tem que fazer? Vamos tentar combinar as coisas aí, porque aí começa a aparecer as novas qualidades. Mas na realidade eram orixás diferentes. Não, eram orixás diferentes. O Baloeiro não cantou com o outro, mas era igualzinho as vibrações. Então, no nosso caso, até hoje, nós comíamos. A vibração é a mesma, está nova. Tá? Mas lá, o candomblé foi separado. Depois, conforme a coisa foi tomando um vulto maior, né? Com o passar dos tempos, né? O crescimento da cultura africana, dos candomblé, a coisa foi se sofisticando. Eu não vou entrar no mérito agora, mas hoje é uma coisa muito sofisticada, as roupas, os apetrechos, né? Tudo aquilo, Tudo muito caro, né? que é tudo muito caro, qualidade do tudo aqui. Agora, a Umbanda, ela não tem muito a ver com essa história. Ela é de 1908. Nada a ver. 300 anos, fazendo depois. Então você tomar cuidado com isso, tá? Então a gente já tomou muito cuidado com isso. Eu vou falar depois com mais detalhes sobre esse assunto dos orixás. Eu vou voltar a falar sobre orixás. Mas para frente nós vamos para nós. Então lá não tinha Umbanda. Então o candomblé se formou aqui no Brasil. Depois, com a cultura indígena, a religião dos índios, foi se nascendo aqui a pagelança, né? O próprio catimbó, né? A Jurema tem essa origem, tudo dos índios, juntou os índios escravizados, veio o candomblé de caboclos, né? Então os espíritos da natureza que eram aqui dos índios passam a fazer parte daquele conjunto de forças, né? De entidades que se manifestam, né? E aí vai se mesclando, vai formando um sincretismo e vão nascendo cultos. Vários tipos de cultos, vários. Tá? E o sincretismo é interessante. Eu fiz questão até de anotar, eu gosto de provocar, porque aqui não tem sincretismo. Eu estudo, a gente respeita, tá? A gente respeita. Por quê? Porque nós todos não, a maioria vem de origem católica. A maioria aí, catolicismo está aqui no Brasil desde né? Então, estão no lado santo. Foi promessa, isso aqui. Então aí, minha avó adorava Santo Antônio. Mal sabe que Santo Antônio é sincretizado com Exu. E eu não sabia disso. Santo Antônio é Exu. Eu vou falar de Exu mais pra frente, que é outro assunto. Vou falar de Exu. Mas é o sincretismo no Salvador, Santo Antônio Ogum e também Exu. Por exemplo, são Oxóssi. Quem viu lá na casa? Oxóssi. Em São Paulo é São Sebastião. E no Rio também. Na Bahia é São Jorge. No Recife é São Miguel. O mesmo orixá. Então percebam que o sincretismo é uma coisa regional. É regional. Então, nós temos aquela fé cristã católica, podemos, a Umbanda permite isso, que você continue cultuando, rezando, fazendo as promessas, fazendo tudo. Tem guerreiros, eu vou mostrar isso, vou falar da diversidade agora na sequência, que puxam muito para o lado católico. Tem procissões, tem tudo isso, porque puxa muito a igreja católica. Tá? Então é Umbanda, também a Umbanda faz parte. Agora, tem outros terreiros que já não fazem uso do sincretismo, é a nossa tradição. O orixá para mim está ali, é planta, é pedra, é água, é fogo, é diferente a visão. É isso que então eu pretendo passar no curso para vocês durante essas 2 semanas. Tá? Então falei um pouquinho do candomblé, dos vários cultos, do culto ao orixá, falei um pouquinho da história da Umbanda, espiritismo kardecista, acho que a maioria já conhece, né? Livro dos Espíritos, 1857, né? Primeiro livro dos Espíritos, a codificação dos Espíritos, o Evangelho, dos Médicos, o céu e o inferno, e tem mais um, a Gênesis. Os 5 livros e as revistas. Ali é a doutrina, barrado. Aqui é a doutrina, tem que estar em volta daqui. Tá? Europa, né? Há um centralismo, os conceitos da época achavam que o povo europeu era superior, e não, o número, não são mais inteligentes, o europeu era mais inteligente.
Tem trechos da Gênesis que é citado em alguns trechos, que o espírito, se não estiver legal, se não evoluiu, vai encarnar como chinês, que é uma raça mais atrasada. Você vai na Gênesis sem conta. Mas é fruto de uma época, de conhecimentos de uma época, né? Então, o espiritismo trouxe um grande avanço para quem é espiritualista. Trouxe, eu admito. A nossa casa tem uma forte influência espírita. Né? A gente entende sobre fidelidade, né? Obsessão, a gente estuda também a doutrina do espírito. Mas, quando chegou, todo mundo preconceito. Os índios, os búlgaros, eles ficam travados. Os escravos, ainda travados. Tudo lá no Oriente, era tudo raça inferior. Mal sabe que a matemática, né? A astronomia, vem tudo de lá. Mas lá na época, era o eurocentrismo. A Europa tinha mais avançado. Então, infelizmente, tem esse pequeno defeito, entre aspas, não é defeito. Mas o ser humano comentar sobre isso. O ser humano, e o ser humano exagerou mais. Por quê? O racismo era muito grande. Ainda tem, né? Imagina em 1908, logo após a libertação do Brasil, livro do francês. Eu peguei um dado aqui, fiz questão de pesquisar, teve um censo de 1891, o índice de analfabetismo era de 83%. 83% da população brasileira, devia ser Rio de Janeiro, era analfabeto. Quem que é ler francês? Estudar filósofo. Os recém-libertos, interessante da terra, é elite, né? Então, esse foi a resistência que teve no início, o espiritismo aceitar esses seres, essas entidades. Depois disso, o resto todo do povo, os escravos, o povo simples, não conseguia chegar lá. Não tinha instrução suficiente para ler, muita leitura, muito estudo. Então ia buscar outros estudos. E aí o Umbanda aparece. Abarcando, pegando todo esse povo e trazendo para a Umbanda. E colocando em cima a doutrina cristã. A Umbanda tem o Oxalá, Jesus sempre ensina. Essa é a diferença dos tipos de culto. Então o Umbanda não é cristão. O Umbanda não é cristão. A Umbanda é. Qualquer uma das minhas umbandistas, o Oxalá sempre é colocado com sincretizado com Jesus. É sincretismo, tá? Mas a filosofia cristã, ela domina. Dentro da Umbanda. Tá? Então a Umbanda foi uma revolução, foi uma mudança. Certo? Bom, eu falei rapidamente para vocês um pouquinho sobre o Candomblé, sobre a história da Umbanda, sobre o espiritismo. A gente vai parar agora para tomar café, está um pouquinho atrasado, porque começamos um pouquinho também mais tarde. Então vamos tomar uma água rapidinho, que eu quero entrar num assunto aqui polêmico chamado diversidade de rituais. Tá bom, meu? Vamos lá então. Vamos voltar então? Vamos. Eu quero falar rapidamente, pelo menos iniciar hoje, um assunto importantíssimo, eu acho. Importantíssimo. A diversidade de rituais dentro da Umbanda. Eu quero começar hoje, semana que vem, no início, eu sempre gosto de dar uma revisãozinha do que vai falar, para a gente continuar o assunto, tá? Então eu vou querer falar sobre isso. Eu esqueci de uma coisa importantíssima. Eu vou falar agora para vocês aqui. Por que é importante estudar, conhecer o Umbanda? Eu falei que tem muito achismo, né? E durante o curso a gente vai falar muito desses achismos, dessas coisas. Eu tenho aqui um artigo no jornal, que eu sempre falo nos cursos, eu até guardei, já está amarelinho, é de 2007, quando o Papa veio aqui no Brasil. Eu sempre falo nos cursos que eu acho que aqui é muito interessante. A Datafolha fez uma pesquisa sobre religiões. Entrevistou as pessoas para saber a quantidade de religiosos e tal, né? De cada época, de cada religião e tal. E para um umbandista fez algumas perguntas assim específicas. Então, olha, o resultado da Datafolha. Católico 64%, evangélico pentecostal 17%, evangélico não pentecostal 5%, espírita kardecista 3%, umbandista 1%. Tá? Eu acho muito pouco. Eu acho assim. Só não fala. Exatamente. É o preconceito de falar. Esse ano, a Datafolha fez umas coleções, uma enciclopédia do estudante. Certo. E uma dos volumes era sobre religiões. Certo.
E eu me interessei em teologia, mas é bom você saber um pouquinho de cada uma. De todas as religiões fazem tudo, conserta tudo. A Umbanda está bem no finalzinho, só tem um trechinho. Eu achei até que Isso é não uma tinha. coisa importante. Eu achei até que não tinha, mas era um trechinho de nadinha na última, bem dizer, nas últimas páginas. Não para aqui, vocês vão ficar arrepiados porque eu vou falar que vem aqui agora. A Umbanda teve uma fase maravilhosa, gente. Eu vou falar nas próximas aulas do congresso, segundo congresso que teve, em Santos. Vieram 20 mil umbandistas de branco, em 1961. Junta hoje 20 mil. Junta você. Então, infelizmente, aconteceu isso. A Umbanda, as pessoas deixaram não, sempre houve uma dificuldade no estudo da Umbanda. Há 30 anos atrás não se estudava. Né? E tem gente que não gosta, não gostava. Fala, não sei. 10 anos, ainda hoje tem lugar que é assim. Mas na minha época, também, quando eu comecei, não põe minhoca na cabeça, tem que seguir o princípio, e acabou, pá. Visitar outro lugar, então nem pensar, vai fazer demanda, fica longe, então eu sei disso, aí está 30 anos dentro da igreja, eu acho que esse recaimento, a caída do Batista no dedo pelo crescimento dos evangélicos. Mas por quê? Porque o umbandista não conhecia a religião dele. O evangelista começou a limpar muito. Exato. O umbandista vem no terreiro de Umbanda, na sexta-feira, e no domingo vai na igreja católica e fala que é católico. É verdade. Ele vem na Umbanda, aqui, no trabalho de Exu, no trabalho de cigano, seja lá o que for, aí vai lá para a pessoa e fala que é espírita. Não é umbandista, é espírita. Tá? E aí quando chega aqui, o que acontece? Ninguém dá no tempo para falar que é umbandista. Tá? Então, esse grupo de pessoas que eu me relaciono, nós estamos trabalhando muito isso para que a pessoa se orgulhe de ser umbandista. Eu tenho orgulho da minha religião, é bonita. Agora, você tem que conhecer, para não cair nessas besteiras que está aqui, entendeu? Foi perguntado o seguinte, né? Vários assuntos, tal, parará. Uma das perguntas que foram feitas para todas as religiões, se Umbanda era coisa do demônio. Foi feito. Umbanda é coisa do demônio? Foram perguntados para os evangélicos, certeza, pentecostal, né? O tema pentecostais, principalmente, está na televisão, né? Só a gente tá Mas eles fazem direitinho. Eles fazem direitinho na televisão. As mães de imposto. Então, essas mães de imposto que estão indo para lá, eram umbandistas? Claro. Nunca foram. Não. Porque elas chegam lá e falam, não, eu destruí casamento, eu matei pessoas, eu fiz maldade, eu fiz ruindade. Isso é Umbanda? Nunca. Nunca. Então é uma coisa que eu costumo falar aqui, vai com Deus. Vai com Deus. Umbanda não precisa desse que quiser. Vai com Deus. Por outro lado, é muito interessante você pensar numa outra coisa a respeito desse dado de 1%. O que você vê de loja de artigos de Umbanda é muito mais que católico. Vou falar sobre isso, sobre comércio. Coisas que as pessoas não sabem. Use de vela. Não, as pessoas não sabem. O Oriente usa, colorida e tal. Como começou a usar? Eu sei. Eu vou passar para vocês durante o curso. Mas não é aqui, ó. Continuando. A Umbanda é coisa do amor? Então foi perguntado para várias religiões e tal. Os evangélicos, né? 57% falaram que sim e tal. E os umbandistas? 12% dos umbandistas concordaram que Umbanda é coisa do demônio. E não acreditam. O próprio umbandista dizendo que a religião dele é Escrever esse jornal para evangélico. Essa pessoa é umbandista? Não. Ela conhece a Umbanda? Acho que não. Né? Então é isso que eu faço com você, faço questão de divulgar para que a gente possa ter consciência, né? Possa entender realmente o que é a nossa religião e que cada um aqui seja um multiplicador, que leve essas ideias, porque é um absurdo esse tipo de coisa. Aí a gente vai chegar depois no Exu, nas estátuas, mas isso é um assunto de uma outra aula, no comércio, vamos falar sobre isso depois. Tá? Que ajuda a chegar aqui, né? Ajuda, porque o Exu foi sintetizado como um demônio, pelos padres, absurdo, que não tem nada a ver. Isso nós vamos na última aula, no último encontro, a gente vai falar sobre Exu, sobre os guardiões. Tá? Sobre o banda, A minha mãe, ela é católica e até o fato de aconselhar.
E o pessoal costumava ir na casa da minha mãe, antes, quando ela morava sozinha, fazer aquele dia de ler a Bíblia. Chegou uma vez, eu estava lá, e eu falo alto, assim, né? Aí eles falaram assim para mim, as amigas dela, eu já era, eu frequentava já, a gente já ia em São Paulo no centro de Umbanda. Falaram isso pra mim, manda tua filha ler a Bíblia. Eu, tudo bem, peguei a Bíblia ali, todo mundo falou assim, nossa, mas você leu tão bem, a gente entendeu tudo. Eu falei, muito obrigada. Na outra vez a minha mãe falou assim, muito a boca pequena com uma brincadeira. A minha filha frequenta Umbanda. Ninguém mais me deu a Bíblia pra ler. E, aliás, não queriam mais que eu nem fosse. É o preconceito, né, que existe. A Umbanda é uma religião maravilhosa, também sabe por quê? Nós, umbandistas, nós não temos preconceito. Não me deram, nem queriam mais que eu fosse no dia da Bíblia. Mas eu acho que a falta de informação dos pais, né? Também, Com certeza. Com certeza. Era comum. Não tem explicação. Eles não sabem. Não sabem, exato. É comum isso, porque a Umbanda sempre foi assim, empírica, fundo de quintal, fazer terreno, ia passando, estava cheio de areia da cara, seguia aquilo, né? Se misturavam conceitos, eu vou falar sobre isso também, né? O cara puxa alguma coisa lá da tradição africana, daí taca um orixá esotérico lá e olha, mas como é que essa mistura esoterismo? Então tem certas coisas que a gente já trabalha, então faltava informação, a gente sabe disso. Tem um preconceito, o pai de santo era feito na prática, no terreno. Ele sabia muito bem aquilo ali, mas não perguntava para ele algo mais porque ele não sabia. Então ele virou, você não está preparado, espera que um dia você vai saber. É assim que funciona. E a gente está aqui por aí, é assim que funciona. Porque falta uma base, que é o que a gente tenta fazer aqui. Aqui, tudo que é feito sai daqui. Tudo. Não tem uma vírgula do que é feito dentro do terreno que não sai daqui. Da base. Por isso que eu vou apresentar para vocês isso aqui, a maneira que nós trabalhamos. E tinha essa questão, não pode ir no terreno do outro, vai fazer demanda, vai fazer aquilo. Então, graças a Deus isso diminuiu muito, ainda existe, nós sabemos, né? Sabemos ainda disso, mas diminuiu muito. Hoje a informação circula com uma facilidade muito grande, através da internet, livros e tal, então os jovens, muitos jovens chegaram na religião, com um bom grau de discussão, então eles querem estudar, querem conhecer, querem perguntar, questionar. Então o dirigente tem que estar preparado. Tem que conhecer o que ele fala, né? E justificar o que ele fala, né? Dentro dos fundamentos da cada um. Bom, a gente vai comentar sobre vários assuntos. Eu trouxe até para postar, eu estou falando tudo na primeira aula, depois não vou ter que falar nas outras. Temos faculdade de teologia humanista. Tá? Tenho amizade com eles, conheço o Roberto, conheço a Arabati, Pai Mineiro, já vieram aqui fazer palestra e tal, mas não tenho vínculo nenhum. Divulgo aqui, né? Porque eu faço questão de divulgar, porque eu acho que é uma coisa importante para a Umbanda. É importante. Como o Rubens, nos colégios, né? Com a doutrina, o Rodrigo Queiroz de Bauru. Estudo nunca é demais. É importante você saber, né? Você tem que saber. Então, para quem não sabia, não sei se tem alguém aqui que não sabia, existe faculdade de teologia umbandista. Tá? Então tá aí, ó. Eu vi espiritismo em Bauru. Mas eu ouvi lá na rádio, então legal, é o Rodrigo. Olha, diversidade de rituais. Para a gente poder encerrar, vai acabar semana que vem, diversidade. Tem bastante coisa. Diversidade de rituais na Umbanda. Até um tempo atrás, ainda hoje tem muito disso. Pega uma pessoa que não é umbandista, a Umbanda é uma casa da mãe do outro. Eu vou ali, está tudo rosto colorido, eu vou ali, está tudo branco, eu vou aqui, está fazendo corte, eu vou lá, tem um tabaco, eu vou lá, não tem, cada um faz o que quer. Não tem doutrina, tem que ter uma doutrina. Muita gente fala, tem que ter uma doutrina. O espiritismo não tem. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem isso que eu vou mostrar para vocês aqui. A Umbanda é uma religião nova e ela tem características diferentes daquelas religiões tradicionais. Tá? Então, falta 5 minutos para a nossa aula, eu não vou poder soltar o assunto hoje. Eu vou iniciar, né? Eu também respeito as pessoas que têm horário, né? Eu fico aqui depois, mas não tem problema, a gente tem que cumprir o nosso horário. E a semana que vem eu começo às 8. Vai ter a apresentação maravilhosa.
Quando você pega, por exemplo, a Igreja Católica, o que você tem? Você tem alguma coisa assim, ó. Uma pirâmide autoritária, né? Um comando. Aqui em cima você tem o quê? Um comando. O Papa, Roma. É de lá que vem tudo. E aqui embaixo, na base, as igrejas. Então é uma estrutura hierárquica, autoritária, piramidal. É a estrutura mais comum. Né? A estrutura militar é assim. É o comando, certo? Muitas empresas ainda adotam esse tipo de estrutura, né? Da natureza humana, essa questão de impor, né? Então é uma estrutura mais comum. Então a maioria das religiões tradicionais segue isso. A Igreja Católica também, em uma certa época, a espada e a cruz andavam juntos, né? Eram os templários e tal. Então esse poder temporal também existia ali, ó. Então essa é uma estrutura tradicional. Agora, não fica aí. O espiritismo kardecista. Eu digo espiritismo kardecista é uma redundância. O espiritismo, quando a gente fala espiritismo, é a doutrina do espírito, é a codificação do Kardec, tá? Umbanda não é espiritismo, mas não sou polêmico. Eu vou falar sobre isso. Umbanda é espiritualista. Espiritismo é um neologismo criado por Allan Kardec, que define a codificação, as regras. Tá? Eu entendo bem isso e defendo essa ideia. E acho bobagem o bandista que ele ficar falando que era espírito. Nós não precisamos mais se esconder. As pessoas não entendem, né? Não há necessidade de se esconder atrás do espiritismo. Né? O espiritualista vai o espiritualismo é uma coisa legal. Isso, mas tem razão histórica. Tem razão histórica. Devido à perseguição. Lembra muito do esotérico, né? A questão espírita, a palavra espírita que surge nos tempos, é de uma fase de perseguição. Uma elite cultuava, estudava, é uma doutrina filosófica, científica, estudava o espiritismo, era elite. Ele era respeitado. O resto tudo era o baixo espiritismo. Perseguido pela polícia. Era colocado lá na lei de prostituição, droga, lá, bebida, era assim, era tratado dessa forma. Agora o espiritismo é um estudo de filosofia, ciência, então muita gente fazia um bando, ou fazia os outros tipos de cultos também, que tinha na época lá, e se escondia atrás do espiritismo. Eu sou espírito. É tempo do espírito. Então, numa determinada época, houve a necessidade. Primeiro congresso de espiritismo de Umbanda. Daqui. Registro histórico. Daqui. Então é uma época, é fruto de uma época. A gente não tem mais necessidade. As religiões são respeitadas, é um direito constitucional, né? A Umbanda é uma religião bonita, aberta. Também uma outra avaliação aí, que é o fato de que, talvez nesse período, estavam muito mais direcionados a divulgar doutrinas de espíritos. E hoje é muito mais doutrinas de energias, de frequências, de vibrações, e isso você já sai do universo do espírito. Pode ser, é uma opinião, mas a razão histórica era se esconder, se proteger. A febre, o seu Bezerra Primeiro, né, foi presidente, lá sempre pessoas que tinham força, que perceberam da sociedade, a febre foi forte e tal. Então, as pessoas se escondiam atrás da palavra espírita. Eu sou espírita, ninguém fazia lá que estava lá batendo com chuva, não, eu sou espírita, eu estou resolvendo espírita lá em casa, né? Era assim que funcionava. Eu estou brincando, mas o assunto é sério. Então, hoje em dia, não há necessidade. Tem que se assumir, né? Um orgulho de ser um bandista. Agora, um bandista não é essa segredo também, não. Né? Eu vou falar de coisas do absurdo por aí. Isso é uma religião espiritualizada, o encontro de Deus através dos orixás, dos guias, né? O respeito à natureza, ao ser humano, né? Então é uma coisa muito bonita. Não dá para descer nessas coisas que tem por aí, que também se escondem atrás da Umbanda, que não são Umbanda. Nós vamos tratar desse assunto mais para frente. Tá? Vou falar da diversidade aqui para encerrar, ó. Senão vou falar que eu não estou respeitando o horário, né? O espiritismo se enquadra aqui dentro dessa estrutura piramidal, autoritária, mas como? Ele não tem papa. O espiritismo não tem papa? Não, mas não é o Kardec em si, é o quê? A doutrina. Aqui, ó. Aqui em cima você vê o quê? A doutrina.
os 5 livros, as revistas, aqui, ó. Você tem que seguir rigidamente a doutrina. Se você não segue a doutrina, você não é espírita. Tá? Ah, mas eu vou no centro, na casa do João ali da esquina, que é espiritismo. E lá tem baiano, cigano. Não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Não é espiritismo. Espiritismo é seguir a doutrina, a codificação de cada coisa. Tá? É uma coisa amarrada. Daqui um pouco. A própria Federação Espírita, ela observa esse tipo de coisa. Tá? Proíbe. O próprio Chico Xavier teve problemas quando começou a publicar os livros da série do André Luiz. Fugia da doutrina. Ele foi perseguido numa certa ocasião. Não pode nem publicar na frente. Aí voltou a editora separada e fez o trabalho dele lá em Minas. Gaspareto também é possível. Ele até se afastou da sim. E foi um dos fundadores, embora não tenha o nome dele lá, da Aliança. Porque a rigidez doutrinária. Gaspareto saiu. A mãe dele e tal, hoje não é possível ter o nome dela, né? Lídia já foi excomungada. Ela não é espírita. Foi excomungada. Proibido. Os filhos dela não são considerados espíritos. Porque teve muitos problemas hoje que está na moda, o Ramatiz. Foi considerado espírito rompeteiro, né? Enganador. E foi proibido. Marcílio, como era o nome do Marcílio? Hermes, como era o nome do Ercílio, que era quem psicografava, um médico. E ele, o Ramatizinha, e a Ramatiz tocava em vários assuntos, fugia da doutrina. Foi proibido de publicar os livros pela gráfica lá da Tambores é o Robson Pinheiro. Nós temos aqui. É uma visão nova, diferente. Mas a visão espírita é essa. Tem uma doutrina rígida. Tá? O médium não pode dar facilidade, tem que ficar, ajudar, não pode fumar, não pode beber, não tem vela, não tem cristais, não tem pedra, não tem cromoterapia. Não tem imagem. Se tiver cromoterapia, não é espiritismo. Ele não pode falar o nome de nenhum orixá. Não, orixá não tem. Nada. Dentro do espiritismo não existe cromoterapia, cristais e outros tipos de coisa. O próprio conceito de chakras, tudo foge da doutrina. Né? Os corpos, né? Que os 7 corpos, né? Físico, mental, puro, isso também não é doutrinário, é perispírito. Então você não pode citar esse tipo de coisa, aí vem o esoterismo. Então, é muito rígido, Eu até entendo, e dentro de mim até eu sou bem kardecista. Eu acho que é importante você ter essa rigidez para atingir um determinado objetivo. Só que ocorre o seguinte, amarra, não consegue evoluir. Porque tem que ter como é que Kardec falou? Forma íntima. Não, para qualquer mudança da doutrina, tem que ter consenso, né? O consenso universal dos espíritos. Então aquela informação teria que surgir em vários lugares da Terra, por vários médios, para poder se mudar uma vírgula da doutrina. Que todos os espíritos tenham um consenso universal. A gente isso não tem sentido. Na internet você fala aqui, o planeta inteiro lá no Japão, a pessoa está te ouvindo. Então, esse conceito é um pouco ultrapassado. A gente tem que ter do século XIX, né? 1857, muita coisa lá para cá mudou. Só que os espíritos continuam presos aqui. Então é uma estrutura dessa forma também. Sabe que eu tive 4, 5 anos de aula. Eu tinha uma instrutora, já desencarnou agora, que ela terminava de dar aula, aí ela chamava a turma, tipo eu, assim, a rebelde da classe, que queria saber essas coisas todas. Aí ela falava, Celina, quarta-feira às 8 horas na Avenida Casa Verde. Sabe o que era? Um centro de Umbanda. Eu sei, é um centro de Umbanda. Infelizmente. Eu acho, eu conheço carnes espíritas, rígidos, ortodoxos, conheço pessoas que têm ali. Não é uma catequese, eu acho um trabalho bonito, tá certo? Mas no Brasil, do jeito que é a nossa religiosidade, é difícil você colocar isso. Eu recebo aqui, eu recebi vários viés que chegam aqui na passagem, acabou, porque eu deve tudo lá, tá? São médicos lá. Eu sou espírito. Lá também, chega aqui, eu sou espírito. Lá também é assim. Tá, só que vem no terreno da passagem do caboclo aqui, ele vai para lá, fazer o curso de médico, continuar, dar palestra. Só que lá dentro não pode. Por que isso?
Isso aqui. E a Umbanda? Como é que se organiza? Para encerrar a reunião de hoje e voltar semana que vem. A Umbanda é uma religião nova. Ela não tem essa estrutura. Ela tem o que nós chamamos de estrutura em redes. É uma rede complexa, um sistema aberto. Como é que funciona isso? Rapidamente, depois eu volto. Aqui você tem, aqui você tem a influência africana, por exemplo. Tá? Aí nós fazemos aqui uma rede. Ó, é uma rede. Uma rede. Por exemplo, aqui a influência espírita, os fundamentos. Né? Influência não, os fundamentos espíritas. Aqui, o católico. Tá? Aqui, o indígena. Tá? E por aí vai, tem mais? Tem a teosofia. Ciganos. A teosofia, o hinduísmo, tem vários fundamentos. E o que acontece então? Cada nozinho desse aqui é um terreiro de Umbanda. Tá? Então, o que vai acontecer? A rede toda é Umbanda. É uma rede complexa, um sistema aberto, sempre alterando, mudando, crescendo, evoluindo. Esse terreninho aqui, ó, está bem pertinho dos fundamentos africanos. Aquele terreiro que é bem próximo lá do Putoborocô, né? Que tem aquela tradição bem africana. Esse aqui, ó, está bem perto dos fundamentos espíritas. E aquele terreiro não tem nada. Tem uma velhinha, acende, lê o evangelho, aí vem caboclo preto velho, tudo para trabalhar. Fumando jabuti. Isso é espiritismo? Não, isso é Umbanda. É Umbanda. Aqui. Aí, aqui, ó, católico. Aquele terreiro, várias imagens, todos os santos, os anjos, né? A influência grande do catolicismo, as procissões, é a influência católica. Alguns vêm mais para cá, tem a influência africana com o catolicismo. Outros vêm para cá, influência espírita com o catolicismo. E aí vai formando esse leque, essa rede. Aqui embaixo, influência indígena. Então é aquele terreiro onde você tem termos indígenas, né? É o caboclo quem comanda. Aqui nós temos uma influência grande. Os nomes aqui são todos diferentes. Por exemplo, o Orixá, Babaré, Bojá. Eu vou explicar isso para vocês. Então nós estamos aqui, mais ou menos aqui, ó, espiritismo com indígena. Tá? Existe a teosofia, que é uma banda esotérica. Então os terreiros teosóficos estão aqui em cima. Tá? E por aí vai indo. Então, essa grande rede é o Umbanda. Isso é uma coisa moderna. Tá? Os orixás nos presentearam com essa religião. Uma religião aberta, que te dá a possibilidade de ir buscar aquele terreiro que fala mais alto no teu coração. Você tem a liberdade de buscar aquele ritual, aquela casa que mais você se identifica, sem sair da Umbanda. Não precisa trocar de religião. Você vai. Muitas vezes o que acontece? Você entra aqui por falta de opção. No teu bairro, na sua casa, na cidade, não tem. Você fica aqui, vai sempre estar alguma coisa me incomodando. De repente aparece um terreiro, uma outra, aqui no teu terreiro. Aí você vai, calma. Se tem gente que vai, certo, vai, normal. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem. A Umbanda é assim. Tá? Infelizmente as pessoas não entendem isso. Muita gente não entendia hoje, estão entendendo. Eu divulgo muito isso. A RDU, Rede Brasileira de Umbanda, é por causa disso. Lá tem isso também, essa explicação que eu estou dando. No livro, no final, tem essa explicação da RDU. Tá? Que não adianta a federação, conselho, gravando eles vão ter que ficar, mas tudo bem. Não adianta a federação, conselho, órgão superior, querer engessar o humano. Nunca vai conseguir. Tem um zero possível. Essa formatação, Tá? Nunca foi possível. como é que é estabelecida a egrégora na religião? É um conjunto todo. Existem diretrizes. Por exemplo, a caridade, a espiritualidade, a gratuidade, que é um assunto que a gente vai falar, porque dependendo da influência, tem a lei de salva, tá? Mas o amor às semelhanças, filosofia cristã, todos eles têm filosofia cristã. Mas não é única, né? Porque tem terreiro, não sei se vocês sabem, budista. Sabia disso? Tem terreiro com forte influência budista. Frutas, tal, mantra. Aí vem caboclo, preto velho, vai aí. Eu falei sobre isso, acaba indo. O induz aí muito para cá, para a teosofia.
que é o pessoal da ordem iniciática, tal, que é da FTU, né? Então, nós temos aqui, ó, isso aqui é um plano, né? Eu só coloquei aqui 4 fundamentos, mas existem outros, astrologia, a magia europeia, tem terreiro que trabalha com magia. Então, o importante disso tudo é a gente saber que é uma religião que é ligada a Deus, que faz a pessoa se encontrar Deus através dos orixás, todas elas falam do orixá, muda a maneira. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente entendeu o orixá, mas a gente trabalha com o orixá. Os enviados é uma religião bem única, tem que ter um médico. Todas têm caboclo preto velho. Todas, qualquer uma daqui tem que ter caboclo preto velho. Todas. Pode não ter cigano, marinheiro, essas coisas, mas tem caboclo preto velho. O preto velho tem que ter, senão não é humano. Tá? Se você chegar num lugar, aqui é só marinheiro e baiano, não é humano. Pode ser um outro tipo de culto, pode ser uma jurema, catibó, pode ser, não tem problema, mas humano não é. Tá? Então isso é uma coisa importante. A semana que vem eu volto de novo a dar uma. A gente fala sobre isso e abro o debate aqui por muito meu tempo, tá bom, gente? Mas pensem nisso aqui que eu acho que vale a pena, tá? Para a gente poder respeitar o que até um tempo atrás não existia, o que o outro irmão está fazendo na casa dele. Tá bom, gente? Para encerrar a aula, a nossa reunião de hoje, normalmente aqui, toda reunião nossa, eu abro com uma prece, tem um CDzinho gravado ali com uma prece, que já vem com uns 40 anos essa prece, eu sempre quando ela, no início do trabalho, hoje eu esqueci, semana que vem eu vou colocar. Mas a gente vai ouvir agora, é uma saudação ao Pai Oxalá. Essa saudação é no violão, ela foi feita lá em Curitiba, no terreiro Pai Mané, um terreiro maravilhoso, enorme, eles fazem um trabalho maravilhoso, cada dia da semana, um tipo de trabalho. O material que eu tenho foi fornecido por eles, a parte do vídeo. Conheço o pai Fernando, que é querido, já mantive contato com ele, a Lucília. E tem essa saudação para falar que eu acho muito bonita, no violão, mas a gente vai ouvir para encerrar a nossa reunião de hoje sobre a vibração do Oxalá. Tá bom? Vamos lá, Carolina, põe para a gente. Obrigado, meu Pai, que bom, as voltas do teu abraço, são laços de luz e som. Meu Pai, Oxalá, eu sei que estás em mim, as dores da ilusão. Força do não, eu sei. Essa agora meu amor, nessa hora de esperança, pra ser livre como amor, será tudo sem criança. Abençoe a todos nós. Nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas são carentes. Pai, Oxalá, és tudo na criação. Nossos filhos e parentes, nossas vidas são carentes. Pai, Oxalá,
Oxalá, né? Nada melhor. Isso é um banho. Beleza, né? Pessoal, eu quero agradecer a paciência de vocês. Na semana que vem nós continuamos. Amanhã temos a palestra de apometria. Quem quer vir, vamos estar convidado para algum evento que vai trazer. Muito obrigado, então, para vocês. Tá?